Bom, então hoje a ideia é que a gente comece um estudo voltado para a história da educação, né? Então, anterior a essas aulas, a gente estava estudando sobre a filosofia da educação e anexo à filosofia tem também também de grande importância a questão histórica, né? Então, a ideia hoje é que a gente faça uma breve introdução, assim como nós fizemos também com a filosofia, motivando, né, para que a gente consiga entender de fato por que nós precisamos estudar a respeito da história da educação, né? Então, a ideia é que a gente saia desta aula com um pouco mais de consciência dos motivos que deveria nos levar a olhar para a história, né? Por que isso é de extrema importância, né? Nós poderíamos começar partindo do princípio que, nos dias atuais, é muito comum as pessoas identificarem e falarem que existe um problema na educação. As coisas elas estão numa decadência tão acelerada que não é difícil a gente notar que, de fato, a educação ela está péssima. Só que acontece o seguinte, quando nós falamos que a educação está ruim, nós estamos partindo do pressuposto que nós estamos comparando essa educação com algo melhor do que aquilo que nós estamos criticando. Só que, na verdade, no fundo, a gente percebe que a experiência nos mostra que, na verdade, não é muito bem assim que funciona. Na maioria das vezes, as pessoas elas conseguem identificar que existe um problema na educação, só que dificilmente alguém consegue identificar onde está esse problema. Nós não conseguimos ver aonde está o problema. Por quê? Principalmente porque a educação ela é um assunto extremamente complexo. Se a gente for classificar os estudos, São Tomás fala que quanto mais abstrato é uma determinada área da ciência, maior é a sua dificuldade, a dificuldade de entendimento. Uma vez que, por exemplo, para que a nossa inteligência intelija e chegue a uma conclusão que um ente material é uma determinada coisa, aquilo ali ele é um conhecimento quase que direto. Você olha para a coisa, você identifica que aquilo de fato é aquilo que a gente está vendo, e uma vez que foi identificado, o problema está encerrado. Não existe mais uma investigação acerca daquela coisa. Apesar de que a gente pode, assim como nós já vimos nas aulas de filosofia, aprofundar neste conhecimento. Então, nós podemos ter uma visão mais clara do que as coisas são. Só que, quando a gente fala de coisas que tangem questões genéricas, abstratas, que é o caso da educação, a ciência ela começa a ficar muito mais complexa, porque para que a gente entenda a educação, a gente precisa olhar para diversos elementos. Então, não adianta entender somente a questão histórica. A gente precisa também entender outros elementos que nós iremos chegar lá. Então, quando a gente pergunta para as pessoas no nosso século, na nossa atualidade, a maioria das respostas que a gente obtém quanto à questão dos problemas da educação são respostas superficiais. Então, geralmente o pessoal fala, o problema da educação está na verba do governo, o problema está na grade curricular, o problema está, por exemplo, na estrutura física. Então, cria-se uma espécie de jargões para que a gente consiga identificar o problema, mas o fato é que nenhuma dessas coisas, apesar de serem coisas verdadeiras, nenhuma delas responde de fato qual que é o problema. Ela mostra somente uma perspectiva do problema. Porque se de fato existe um problema quanto à questão de verba, é um problema que, se você colocar a verba
isoladamente não irá resolver o problema, né? Então, a gente precisa olhar para as coisas com uma visão um pouco mais aprofundada, né? Do próprio ponto de vista das pessoas que discutem a educação no nosso país, né, que são os governantes, né, quando a gente olha as propostas do governo, né, quase sempre a educação, a problemática da educação ela é levada para o ponto de vista financeiro, como se você colocasse e injetasse mais dinheiro na educação, pagasse melhor, remunerasse melhor os professores, aquela ação ela resolveria de fato o problema. E a gente vê que nos fatos isso está um pouco distante da realidade, porque o próprio Brasil, pelo que eu estava investigando, né, ele investe aproximadamente 1,3% do PIB. Só para vocês terem uma noção, isso no ano de 2021 representou 128 bilhões de reais. A gente está falando bilhões, então assim, é muito dinheiro, né? Se a gente olhar para a América Latina, o Brasil ele é o terceiro país que mais investe, mas ainda assim nós estamos nos piores rankings mundiais, né? A gente só perde para o Chile e para a Argentina em relação a investimento, mas em relação a ranking a gente perde para quase todos os países. O Brasil está quase numa das últimas posições. E o problema ele é um pouco mais profundo do que isso, porque se a gente olha simplesmente para esses rankings mundiais, na verdade, ele não quer dizer muita coisa também, porque a própria régua que o pessoal tá usando para medir a educação é uma régua que está muito distante da visão educacional que os povos tinham na antiguidade. Então, eram visões equivocadas. São visões que, assim como nós vimos na aula de filosofia, ela abarca somente uma perspectiva do homem. Um homem não é somente uma pessoa, alguém capacitado de habilidades para enriquecer. O homem é muito mais do que isso, né? Então, geralmente, os problemas eles ficam numa esfera muito superficial, né? Quando a gente encontra algumas pessoas que estão tentando olhar para essa perspectiva de um ponto de vista um pouco mais sério, o que a gente observa também é que essas pessoas, geralmente, elas comparam a educação com 10, 20, 30 anos atrás. É como se isso fosse o modelo ideal de educação, né? De fato, se a gente olha para a educação 10, 20, 30 anos atrás, as coisas elas estavam num estágio pior do que o estágio atual. Mas ainda assim, 10, 20, 30 anos atrás não nos responde qual é de fato o problema da educação, certo? Então, a educação ela precisa de um olhar um pouco mais profundo, como nós iremos ver. E quando a gente começa a olhar para a história da educação, né, a gente vai começar a fazer uma introdução hoje, talvez a gente entre um pouco na questão ali da antiguidade, a gente percebe que a educação, na realidade, ela já morreu faz muito tempo, né? O próprio exemplo do gênero, né? Aquele livro que chamado Verme Roedor, ele fala isso, né? Que quando o cadáver morre, né? Quando a gente, por exemplo, vai no velório de uma pessoa, exteriormente o corpo ele ainda está conforme as aparências de uma pessoa que tem vida, né? Você vai num velório ali, geralmente passa-se uma maquiagem na pessoa que faleceu e tudo mais, e você olha a pessoa até que está com uma aparência bonita. Por quê? Porque o verme, né, que o livro chama Verme Roedor, ele começa a comer o cadáver de dentro para fora. Então, quando o cadáver ele mostra algo que está muito feio do ponto de vista aparente, por exemplo, quando começa ali a comer as partes superiores, superficiais, né, as partes externas, a pele, aquilo ali fica uma coisa extremamente horrível, né? Ninguém consegue olhar para aquilo, né? Sim, causa uma impressão muito ruim para a gente. Só que aquilo é resultado de de um processo interior que aconteceu de uma forma muito anterior a isso, né? O verme ele já tinha comido toda a parte interior ali do cadáver. Até vocês me perdoem a analogia, mas o Monsenhor de Seguir ele usa isso no livro do Verme Roedor.
E isso é muito aplicável nos nossos dias. Quando a gente se assusta com as coisas que nós estamos vendo atualmente, por exemplo, a questão do gênero e várias outras questões que tangem os problemas educacionais, na verdade, aquilo ali já está na forma aparente, já está quase que no último estágio ali das coisas. Então, se a gente for observar, a gente vai ver isso daqui boas aulas ainda, a gente demora a chegar nesse entendimento, mas as coisas elas decaíram já fazem bons séculos, né? Não são décadas, nós estamos falando aqui de muitos anos atrás, né? E isso é muito interessante porque a experiência nos mostra também que conforme a gente vai estudando mais acerca da educação, as coisas elas têm ficado cada vez mais difíceis de se entender. Por quê? Porque, de fato, é aquilo que a gente comentava. 10, 20, 30 anos atrás, as coisas eram diferentes. Mas se a gente leva, por exemplo, para o século XVII, para o século XV, ou ainda para o século XVIII, ali próximo da Revolução Francesa, a educação, quando ela decaía, ela demorava séculos para estragar uma determinada área da educação, algo que tinha sido construído. Então, se a gente pega os grandes períodos da educação, né, por exemplo, a educação medieval, demorou-se séculos para que essa educação ela saísse de cena e entrasse um outro estilo de educação, que foi a educação renascentista, né? Da mesma forma, a educação medieval, para que ela tomasse completamente a educação grega, a educação antiga, que nós iremos ver hoje, talvez a gente faça uma breve introdução hoje, também demorou-se séculos. Então, na antiguidade, as coisas, elas decaíam, a educação, ela decaía de uma forma muito mais lenta. Então, até por causa dessa perspectiva, a gente precisa olhar para um horizonte um pouco mais distante do que simplesmente olhar para 10, 20, 30 anos atrás, né? Porque, de fato, a educação hoje, comparada a 10 anos atrás, ela está ruim, mas ela hoje, comparada a 500 anos atrás, a gente consegue perceber que é uma coisa totalmente diferente, né? Então, não é suficiente olhar para essa perspectiva do ponto de vista mais superficial, né? E um outro ponto muito interessante também é que a gente consegue observar, olhando para a história da educação, que a educação ela foi esses processos de decadência das fases educacionais ali, das grandes fases educacionais, elas possuem uma causa, né? Na maioria das vezes, essas causas elas são propositais, né? As coisas elas não chegaram de forma automática, né? Assim, porque a nossa sociedade, a nossa educação, ela nos dá colocou na nossa geração esse modus operandi de pensar, né? Da gente pensar que as coisas chegaram até onde chegaram de forma natural. Foi simplesmente uma questão da evolução da sociedade. Então, as pessoas viram que aquilo não fazia mais sentido. Mas, na verdade, a gente vê que existem e existiram várias situações ao longo da história da humanidade no qual fez com que a educação ela decaísse de forma proposital. Então, não foi de uma forma natural como nós tendemos a imaginar que tenha sido, né? Do próprio ponto de vista da sociedade, pegando nessa perspectiva educacional, tem um livro muito bom que fala da formação do Ocidente, que o autor, ele fala que, na verdade, se a gente for analisar do ponto de vista filosófico e de produção cultural, nós estamos vivendo possivelmente a maior crise que a nossa sociedade já viveu, porque as coisas elas têm ficado cada vez mais complexas de se entender, né? Então, é semelhante, por exemplo, a tentarmos estudar um corpo de um animal. Então, quando você vai estudar, por exemplo, o corpo de um passarinho, como o corpo ele é mais simples, ele tem menos elementos, os tipos de doenças que se manifestam naquele organismo, ele também é mais simples.
Então, ele é condicionado, ele é totalmente coerente com aquela natureza. Se você pega, por exemplo, o corpo do ser humano, ele é um corpo muito mais complexo que um corpo de um passarinho, que a anatomia de um passarinho. E o resultado disso, a consequência disso, é que as doenças que surgem também no organismo do homem, elas são muito mais complexas. Então, por exemplo, um câncer é uma doença, uma AIDS, ou uma doença muito complexa para nós hoje, possivelmente é uma doença que não se manifesta na anatomia de uma formiga, certo? Então, a anatomia, ela está condicionada a essa complexidade, ela também está condicionada aos problemas daquela anatomia. Então, é exatamente por isso que, se a gente olhar para a sociedade ela tem ficado cada vez mais complexa do ponto de vista cultural, tem se surgido tantas coisas que as doenças elas também são inúmeras. Então, para você conseguir identificar uma única causa, é uma coisa quase que impossível. Não é possível olhar para a educação nos nossos tempos hoje e tentar identificar uma causa única, né? Então, fica muito claro para nós que existe algo de mais profundo nisso, né? Eu gosto sempre de usar esse livro aqui da Educação dos Filhos, do Monsenhor Álvaro Negromonte, que ele faz aqui um pórtico muito, muito interessante, né? Ele fala o seguinte, né? Das mais graves falhas da educação atual, a principal delas é o desconhecimento dos fins. Agitam-se muitos, alguns até febrilmente, mas sem saber para o quê. Querem educar, mas, afinal, o que é educar? Então, o Papa Pio XI, também naquela encíclica bem famosa sobre a educação, Divinis Ilius Magistri, ele também fala isso, que no nosso século existe uma espécie de uma frenesi generalizada, aonde todo mundo quer discutir novas abordagens educacionais, todo mundo quer propor um novo sistema educacional. Mas, se a gente for perguntar para essas pessoas o que é educação, a gente vê que, na verdade, essas pessoas não têm uma visão tão clara assim do assunto. Então, para nós que estamos nos propondo a sermos futuros pedagogos, futuras pessoas que irão conduzir a alma de outras crianças, ainda que não seja no âmbito escolar, mas que seja, por exemplo, no âmbito familiar, porque é o papel de todo pai e toda mãe de família fazer isso, a gente percebe que se a gente não entende de fato quais são os problemas educacionais da nossa atualidade, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma proposição, uma proposta de um novo sistema educacional. Então, se a gente não olha com essa perspectiva, na verdade, a gente vai fazer simplesmente um experimento, né? E isso é algo muito grave. Vejam só o que o Papa Pio XI fala sobre isso, né? Na encíclica, né? Ele fala o seguinte, né? Portanto, de máxima importância não errar na educação, como não errar na direção para o fim último com o qual está conexa, íntima e necessariamente toda a obra educacional. Na verdade, constituindo a educação essencialmente na formação do homem, como ela deve ser e como ele deve se portar, visando o seu fim último, que não é uma visão terrena, mas sim um fim sobrenatural, é claro que, assim como não se pode dar uma verdadeira educação sem que essa esteja ordenada para esse fim último, assim também a atual providência, isto é, depois que Deus se revelou em nós para o seu Filho unigênito, ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Tem um outro ponto aqui muito interessante, que o Papa também fala sobre a questão da experimentação, né, que a educação ela não é algo empírico. Na verdade, daqui muitas aulas nós iremos compreender isso um pouco melhor, mas esta visão experimental ela surgiu na Alemanha.
através da psicologia. Tem um livro muito bom chamado A Conexão de Lives, que narra essa realidade, na onde que a educação ela parou de ser algo do ponto de vista da nossa inteligência, algo especulativo, aonde que através da inteligência o homem chegava nas verdades e tentava aplicar aqueles princípios, mas passou a ser algo totalmente empírico e experimental. Então, nessa mesma época, a gente vê que as pessoas elas começaram a fazer determinado tipo de experimento. E isso é o que a gente identifica na nossa realidade hoje com as questões educacionais. Você pega, por exemplo, um método de Montessori ou qualquer outro método pedagógico que existe hoje, na atualidade, construtivista, positivista ou qualquer isso que seja, no fundo é uma experimentação. Então você experimenta trocar as cadeiras de lugar, você experimenta colocar cores diferentes no ambiente. Então são várias coisas que se tenta experimentar, mas o resultado dessa experimentação ela vai ser percebida depois que a alma já está formada. Então é muito grave isso, porque se a gente tenta aplicar coisas aleatórias na alma dos nossos filhos e na alma das crianças, até mesmo na nossa alma, o vício ele vai se instaurar de tal forma que talvez depois fique algo extremamente complexo de ser revertido. Obviamente, a gente precisa confiar na graça, mas a gente não deve esperar chegar nesse ponto para poder tentar enxergar que as coisas estão erradas. Então, por isso que essa questão da experimentação, ela é algo muito grave para a educação, né? Bom, isso tudo que a gente está falando, né, é aquilo que nós falávamos no começo. Se nós pegarmos as pessoas mais relevantes do nosso século, as pessoas que possuem doutorados na área da pedagogia e tudo mais, a gente vê que, na verdade, nenhuma dessas pessoas, elas estão aptas para, de fato, responder sobre essas questões, né? Porque a educação, como diz o Papa, né, o Papa Pio XI, ela está muito mais relacionada a fazer com que o homem chegue a seu fim último, né? Mas o que é o fim último para as pessoas de hoje em dia é algo a ser discutido, porque na maioria das vezes é um fim puramente econômico, né? As pessoas elas buscam a educação com a finalidade de enriquecer mais, né? E a gente não precisa nem ir tão longe, porque quando a gente começa a analisar as perspectivas do homem, né, a gente começa a entrar em problemas de ordem filosóficos que são mais complexas. Porém, do ponto de vista mais simples também, a gente vê que, do próprio ponto de vista do sistema educacional, a maioria das pessoas elas não sabem falar qual que é a finalidade do atual sistema educacional que está em vigência. Ora, o que o sistema educacional atualmente ele pretende fazer com a criança, né? As pessoas elas não sabem responder isso. Então, isso deveria acender em nós um alerta de querer buscar as raízes históricas mais profundas, né? Então, tudo isso nós estamos falando para motivar a questão histórica, certo? Então, o sistema educacional como está hoje, ele é produto de forças econômicas, né, e forças históricas, sociais, bem remotas, né? Então, a gente precisa tentar identificar como que eram essas causas remotas, né? Bom, tem uma questão bem interessante quanto à questão da história da educação, que o professor Rui Afonso da Costa Nunes, ele coloca, que a gente vai entrar na obra dele quando a gente começar a entrar no período da cristandade, né? No período ali do primeiro cristianismo, da patrística, depois passar ali para a Idade Média e tudo mais. Mas ele coloca algo na introdução que é muito pertinente, casa bastante isso que a gente está falando aqui nessa introdução, que ele fala que estudar a história da educação é algo extremamente complexo. Por quê? Porque, no fundo, se a gente olha para a história das civilizações, essas civilizações elas foram pautadas por questões educacionais. Então, por exemplo, diferente da história da igreja, que a gente pode pegar uma história extremamente vasta para poder falar sobre aquele assunto, né? Que por exemplo,
a história do Daniel Hopes, né, que lá tem 10 volumes que fala da história da igreja com um detalhe de riquezas muito grande. Quando a gente fala de história da educação, não existe uma obra tão condensada assim. Existem obras que falam sobre a história, mas ela não consegue abarcar tudo, né? Porque, de fato, se a gente for olhar com muita sinceridade, a gente está falando pelo menos um período de 5.000 anos. Então, a educação ela começou, pelo menos, quando as civilizações têm data de relatos escritos. Então, a gente precisaria olhar desde o começo para poder identificar essas questões, né? E a partir do momento que a gente começa a olhar para esses fatos históricos, a gente começa a encontrar uma dificuldade, que foi uma dificuldade que eu, pelo menos, tive alguns anos atrás, quando comecei a pegar este assunto, me interessar por este assunto, melhor dizendo, que foi como que eu julgava se aquele sistema educacional e a educação que aquelas pessoas elas estavam recebendo, de fato, ela era uma educação correta. Como é que a gente consegue olhar para as diferentes pedagogias da modernidade, ou uma pedagogia que foi aplicada na Idade Média, no Oriente, no Ocidente, ou onde quer que seja, e ver que aquele sistema educacional, de fato, ele atingiu o seu objetivo, né? Então, quando a gente começa a entrar nesse tipo de problema, o problema ele deixa de ser histórico e ele passa a ser fundamentalmente de cunho filosófico. Por quê? Porque a gente precisa entender o que é o homem. Porque quem é o sujeito da educação? O sujeito da educação é o homem. Ora, o que é bom para o homem? Para a gente responder o que é bom para um homem, a gente precisa entender o que é um homem, né? Semelhante, por exemplo, a um médico. O médico, até mesmo um farmacêutico ou qualquer outra área do campo da saúde, né? Geralmente se estuda primeiro a fisiologia para depois estudar a primeira anatomia para depois estudar a fisiologia. Então, não tem como você, por exemplo, estudar os remédios se você não sabe nem como aquele componente químico ele atua no organismo. Então, você precisa entender quem é o sujeito, né? Então, do ponto de vista educacional, é a mesma coisa. Se a gente não entende quem é o homem, ora, então a gente está conduzindo o homem para qual finalidade? E como que se conduz um homem? Da mesma forma que se conduz um cachorrinho? Não, tem elementos no homem que faz com que essa condução ela seja uma condução totalmente particular, né? Então, a gente precisa olhar para esses pontos, né? E quando a gente fala desses assuntos, não é difícil identificar também que a nossa sociedade ela passa por uma crise profunda sobre quem é o homem, né? E essa crise, no fundo, é uma crise educacional, porque as pessoas elas passam por uma crise muito grande. Por exemplo, a própria questão do gênero. Um outro exemplo é a própria hipervalorização dos animais. Então, esses dias eu estava vendo uma notícia de vários municípios que estão distribuindo parquinhos nas praças para os cachorrinhos, para os animais, para os pets. Então, vejam a que estágio que nós estamos chegando, né? A ponto de colocar um animal no mesmo patamar do homem. E quando você faz isso, o que sobra, então, para a educação? Porque, obviamente, a educação ela vai ter também seus resultados disso, né? Então, esses problemas que nós estamos falando, ele parte de pressuposto tanto histórico quanto filosófico. Então, existem muitos autores que eles defendem que, para entender de fato o que é educação, nós precisamos olhar para a história da educação, mas também precisamos olhar para a filosofia da educação, né? Porque a filosofia, ela, de fato, nos dá essa base, né? Para que a gente consiga fazer, de fato, um progresso na educação. Porque a filosofia é que nos diz quem é o homem, como a gente via, né? Bom, isso é muito interessante, porque se a gente não olha para a educação com essa perspectiva mais profunda, no fundo, a gente vai fazer parte das pessoas que estão sendo instrumentadas pelo sistema, porque a gente vai começar a experimentar as coisas como a gente já comentou aqui. Então, é necessário olhar para a história e tentar buscar as causas dessas coisas, né? As causas das ações do homem, né?
Porque se a gente olha a causa da educação dos povos antigos, né, ela sempre partia do pressuposto de certos princípios. Então, o próprio Aristóteles, na antiguidade, né, ele já tinha ele já deixou muito clara essa especificação nos textos dele, né, na filosofia dele, né, quando, por exemplo, ele tentava identificar a teoria da causalidade. Então, o Aristóteles falava que para que você entenda uma determinada coisa, você precisa olhar para essa determinada coisa sobre 4 perspectivas diferentes, né, que é o que ele chama de causalidades, né. Então, a gente poderia, por exemplo, usar aqui este copo para aplicar essas teorias e depois transportar para a área da educação. Então, quando a gente olha para esse copo, né, a primeira coisa que o Aristóteles fala é que a gente precisaria identificar qual que é a matéria deste objeto, né? Então, neste caso aqui, o copo ele é de vidro. Ora, mas identificar somente a matéria deste copo não nos diz o que de fato a coisa é, porque de vidro também tem uma jarra, também tem um lustre, também tem vários outros objetos que também fazem parte desta mesma matéria. A segunda questão que o Aristóteles nos fala é em relação à causa formal, né? E a causa formal é aquilo que de fato dá a forma para a coisa, que de fato fala aquilo que a coisa é. Por exemplo, se a gente pegar o homem, né, nós somos o corpo e a alma. A forma do homem é a alma, né? Porque é a alma que diz quem o homem é. Por exemplo, se você pegar uns gêmeos, eles têm praticamente ali 2 naturezas, 2 matérias quase idênticas, né? Talvez só os pais conseguem identificar a diferença. Mas a substância daquela coisa, a forma daquela natureza, ela é totalmente diferente. Então, isso se a gente, por exemplo, pegar para o copo, que é um exemplo mais simples, a gente poderia falar que esse copo ele tem um formato, não sei, cilíndrico. Ora, mas cilíndrico também não nos fala o que é. Ou a gente poderia simplesmente falar que ele é um copo, né, nesse caso, né? Tá, mas copo existem vários. Tem copo de plástico, tem copo de vidro. Então, quando você vai juntando essas coisas, você consegue ter uma compreensão mais aprofundada acerca daquela área do conhecimento, né? Por exemplo, a terceira causalidade que Aristóteles falava é em relação à causa eficiente. Então, a causa eficiente, ela diz respeito ao agente criador deste objeto. Então, no caso do homem, né, se a gente ir fazendo esse chaveamento entre as ideias, né, quem criou o homem? Ora, quem criou o homem foi Deus. Então, a causa eficiente do homem é Deus. Tudo bem, mas se a gente pegar somente a causa eficiente, Deus também criou várias criaturas. Então, percebam que olhar para o problema numa perspectiva isolada não nos responde o todo. É isso que a gente está tentando, que eu estou tentando exemplificar, né? E a última da teoria das causalidades é em relação à finalidade, que é algo que a nossa sociedade atual perdeu de uma forma, talvez assim, essencialmente perdeu a finalidade das coisas. Então, não se pode, por exemplo, um copo ele foi criado com a finalidade de você tomar o líquido que está ali dentro dele. Ora, eu posso colocar o copo e encher ele de areia e colocar ele para ser um peso de porta? Eu posso, mas o copo não foi usado para isso. Eu posso, por exemplo, pegar um objeto extremamente complexo, que é o caso dos computadores, e aquilo ali poderia dar um benefício para um homem muito maior, mas eu posso usar ele para uma finalidade que não cumpre. Então, a finalidade também nos diz muito sobre, de fato, o que aquela ciência é. Então, olha, qual é a finalidade da educação? Qual que é a causa material da educação? Quem que é o objeto formal da educação? É o homem. O que é o homem? Então, quem criou o homem? Com qual finalidade? Com qual finalidade a gente precisa educar as pessoas? Então, percebam que são perguntas que nos ajudam a, de fato, entender mais profundamente essas questões, né? Então, por esse motivo, a história e a filosofia, ela está muito longe de ser somente uma simples diversão para nós, né? Um simples passatempo. Na verdade, a história e a filosofia, ela está intimamente conectada com que a gente entenda de fato o que a gente está fazendo. A gente não sabe como as civilizações foram educadas,
a gente não vai conseguir propor nenhum sistema educacional, como nós já vimos, né? Se a gente não consegue ver de fato a finalidade da educação, os fins, os meios que a gente vai adotar para atingir os fins vão ser meios errados, porque a gente está partindo de pressupostos indevidos, inadequados, né? Então, a história e a filosofia, ela é algo que a gente deveria olhar com muita humildade e com muita paciência, porque como eu dizia, né, é pelo menos uma história que tem ali pelo menos 5.000 anos. Né? Então, como a gente vai estudar isso do dia para a noite? Não dá para estudar isso do dia para a noite. A própria visão de homem, se a gente for olhar, ela tem diferentes perspectivas a depender do filósofo. E esse filósofo, geralmente quando o filósofo ele tinha uma visão do homem, ele tinha ali as suas questões históricas também. Ora, por que ele entendeu? Porque o contexto histórico que ele convivia era um contexto totalmente diferente. Então a gente precisa buscar estas causas das coisas, né? Buscar as causas mais profundas. E isso é extremamente exigente, né? Porque no começo a gente começa a estudar esses assuntos e parece que as coisas elas estão muito maçantes, né? A gente olha e fala, nossa, parece que eu não estou entendendo nada. Mas com muita paciência, com muita perseverança, aos poucos a gente vai conseguindo conectar melhor as ideias. A gente vai vendo que, poxa, na Idade Média era dessa forma que educava. E eles usaram tais pressupostos, eles foram influenciados por tais civilizações. E isso a gente pode ir transportando até chegar nos nossos dias. Então, aos poucos, isso vai nos dando uma visão muito mais ampla e muito mais clara quanto àquilo que, de fato, nós estamos nos propondo a fazer, que é educar, que é uma arte extremamente elevada, né? Extremamente exigente, né? Então, isso, aos pouquinhos, vai lançando como se fosse luzes mesmo, para que a gente entenda o problema educacional de uma forma um pouco mais profunda, né? Bom, a educação, se a gente olhar na própria etimologia, educação em latim, etimologicamente, né, ela vem da palavra ex ducere, né, que são duas junções de duas outras palavras, né? Ex significa fora e ducere significa conduzir. Então, do próprio ponto de vista etimológico, a educação ela diz respeito à condução de algo para fora. Então, no fundo, é fazer com que o homem ele transcenda a si mesmo e ele não fique somente preso às coisas sensíveis, mas que transcenda e seja guiado, né, através da razão, para que por meio da razão alcance as coisas superiores, que em última instância nós sabemos que é Deus. Então, a educação ela tem, do próprio ponto de vista etimológico, ela tem essa característica. E isso é muito importante porque quando a gente fala de educação, a gente não está falando simplesmente de um sistema educacional. Né? O sistema educacional, ele não é, de fato, o que a gente se propõe a entender como educação. Porque se a gente vai olhar na antiguidade, como nós começaremos a ver hoje, a gente percebe que, na verdade, não existiam escolas como nós conhecemos hoje. Né? E mesmo assim, tinham sistemas educacionais. Né? Tinha educação. Né? Se a gente pega, por exemplo, os nossos avós ou alguma pessoa que a gente conheceu que teve pouco acesso à educação, ao sistema escolar, né? A gente vê que eram pessoas, muitas das vezes, muito mais virtuosas que nós, que somos pessoas letradas e temos ensino superior e tudo mais. Então, sob certa perspectiva, essas pessoas elas foram educadas em muitos aspectos muito melhor do que nós. Né? Então, a gente não, quando a gente tenta entender educação, a gente não está simplesmente falando dessas questões materiais, né? Que é um prédio, a sala de aula, que é o que a maioria das pedagogias modernas tentam fazer. Né? Mas a gente gostaria de olhar para a educação muito mais como essa medianeira entre a ignorância e a sabedoria, né? Entre fazer com que o homem saia do seu espécie de aprisionamento, dos seus vícios, e fique mais livre para conduzir a sua vida e para chegar no seu fim último, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, né?
Então, a educação ela tem muito a ver com a disposição da alma, né? Isso é muito nítido a gente observar quando a gente se propõe a ter uma vida de estudo um pouco mais séria, né? E a gente percebe que quando a gente está desvinculado de uma instituição, o ensino ele é muito mais livre, né? A própria educação liberal, das artes liberais que tinham-se na Idade Média, que a gente vai chegar lá daqui a algumas aulas, ela tinha como pressuposto essa questão da liberdade, de fazer com que o homem seja uma pessoa livre, livre para amar a Deus, livre para buscar, para atingir o seu fim último, né? Então, quando a gente busca a educação sem essas amarras, vamos dizer assim, não que a gente está demonizando aqui as coisas, né? Mas quando a gente olha para a educação com esse espírito de liberdade, com essa busca da sabedoria desinteressada, isso tem muito mais vantagem, muito mais valor do que simplesmente estudar para passar numa prova, né? Então, é muito diferente, por exemplo, uma pessoa que se dedica a estudar história porque a pessoa ama a história e quer descobrir como as coisas foram feitas no passado, do que uma pessoa que se inscreve no curso de história simplesmente para poder obter um diploma. Então, há uma diferença muito discrepante entre essas duas coisas que nós estamos falando, né? Uma coisa de fato a educação, outra coisa é o sistema educacional. Então, tem essa diferença, né? Então, essas questões que nós estamos falando, elas são extremamente valiosas para que a gente consiga, de fato, entender, mais uma vez, né? Porque se a gente olha, por exemplo, para a nossa civilização ocidental, ela é fruto de outras três grandes civilizações, que foi a civilização grega, a civilização hebraica e a civilização romana. Então, é extremamente importante a gente olhar para aquilo que nós fazemos hoje em dia, olhando também para como essas pessoas faziam as coisas naquela época. Porque a nossa civilização ela é fruto dessas outras três grandes civilizações, né? Então, e é muito interessante, né? Porque a situação histórica do mundo antigo, ela é uma situação em várias perspectivas, muito diferente do que nós temos hoje, né, do ponto de vista econômico, cultural, educacional e tudo mais, né? Então, essas civilizações, elas se destacaram em vários aspectos quanto às várias outras civilizações que tiveram no passado, né? Cada uma delas com a sua determinada contribuição, né? Porque nós iremos ver que uma coisa muito interessante é que essas civilizações elas tiveram o seu desenvolvimento totalmente independente uma da outra. Então, quando a gente olha, por exemplo, a história do povo hebreu, que está principalmente condensada nas Sagradas Escrituras, de modo especial no conjunto de livros que a teologia chama de Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros, a história de Israel ela está intimamente condensada nesses 5 livros da Bíblia, né? Mas, por exemplo, quando a gente olha para a história da Grécia, né, é uma história que se desenvolveu de uma forma totalmente diferente. E assim também a história dos romanos, né? Bom, vamos então dar uma olhada então um pouco mais de perto nessas três civilizações. Então a gente vai começar dando uma olhada na civilização hebraica. Bom, os primeiros históricos que nós temos do ponto de vista de escritos, né, ao que me parece, eles datam mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, né? E nessa época, né, que é conhecida ali como a época da pré-história, existiam praticamente 3 grandes civilizações, né, que eram os sumérios, os egípcios e os hindus. Então, praticamente, essas 3 civilizações pré-históricas, elas deram origem a essas outras civilizações que nós comentamos, que é a grega, a hebraica e a romana, que por contrapartida, a grega, a hebraica e a romana formou o Ocidente. Então, a gente olhar para essas coisas um pouco mais antiga, ela nos dá
essa noção um pouco mais aprofundada quanto à questão da raiz histórica do Ocidente. Bom, foi numa dessas 3 civilizações, de modo especial na região da Suméria, né, que surgiu um homem chamado Abraão, que é, no fundo, o fundador da civilização hebraica, né? Abraão, ele teve uma história muito curiosa, e uma desses detalhes de forma mais detalhada está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, fala que Abraão morava numa terra chamada de Ur, numa cidade chamada Ur, que hoje a gente conhece como sendo a Mesopotâmia, e Deus pede para Abraão, então, sair da terra dele e ir até a terra prometida, né, a terra de Canaã. Né? E a terra de Canaã, ela é a região que nós conhecemos hoje como a terra de Israel. Então, Abraão sai da Mesopotâmia e ele vai até a terra de Israel, pelo menos é o que Deus pede para ele. Né? E quando Deus pede isso para Abraão, Deus coloca uma promessa condicionada a este convite, né? Falando que se Abraão ele aceitasse, né, esse convite de Deus, ele iria então ter uma descendência mais numerosa que as areias do mar. E isso é muito interessante, porque um detalhe importante aqui, que nessa época, né, mais ou menos, aqui a gente está situado 2.000 anos antes de Cristo, Abraão, conta a Sagrada Escritura, tinha mais ou menos 100 anos de idade. E Deus falou para ele que ele teria uma descendência mais numerosa que as areias do mar, né? E um outro ponto interessante é que ainda Sara era estéril, que é a esposa dele, né? Então, um homem de 100 anos de idade com uma mulher, casado com uma mulher estéril, acreditou na promessa de Deus, né? Então, Abraão, então, ele confia naquilo que Deus falou para ele sai da sua terra, vai até a terra de Canaã, né? E ele, então, Deus, então, ele dá esta promessa para Abraão. Então, Abraão lá gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem os seus 12 filhos, que no fundo, depois disso, na verdade, surgiu então as 12 tribos de Israel, e mais ou menos 800 anos depois desse acontecimento histórico, já indo ali para o ano de 1200 antes de Cristo, né? Essa sociedade, né, essa civilização, ao que data os relatos históricos, estava com mais ou menos com 1 milhão de habitantes. Então, de fato, Deus cumpre a promessa que ele tinha feito para Abraão. Então, Abraão, a partir de um só homem, surge uma civilização de 1 milhão de pessoas. Então, é uma coisa assim, absurdamente extraordinária, né? Essa civilização ela começou a crescer tão rápido, né, que o faraó do Egito, né, ele começou a ficar com medo, né, de um futuro confronto ali com essa civilização. Né? Um ponto importante é que quando Jacó ele tem os seus 12 filhos, né, tem uma grande fome na região de Israel, então Jacó pega toda a sua família e ele foge para o Egito. Né? E essa civilização de 1 milhão de habitantes, ela se desenvolve no Egito. Aí o faraó ele olha para aquela situação, obviamente isso aconteceu ao decorrer de muitos anos. Essa civilização ela começa a ganhar um corpo e ficar muito grande, né, do ponto de vista numérico e também cultural. Então o faraó resolve escravizar aquele povo. Né? Então, quando o faraó escraviza o povo, no fundo é a descendência de Abraão, né, a civilização hebraica, eles estavam no Egito. Até que esse povo ele fica preso sob o domínio do faraó, até que surge, então, mais ou menos por volta do ano 1200, desculpa, né, um homem chamado Moisés. Então, Moisés, ele nasceu num contexto aonde que as pessoas elas estavam sob o domínio do faraó. Né? E quando Moisés nasceu, teve toda aquela história que a mãe dele deixou ele num rio, ele desceu num cestinho, né? E a filha a princesa do faraó, ela acha ali a criança, né? O faraó tinha mandado matar todas as crianças,
e a vida do Moisés ela é poupada, né? Porque a mãe dele tinha colocado ele no rio, a princesa, então, do faraó, ela consegue encontrar ali a criancinha e ela começa a cuidar daquela criança. Então, por volta dos 40 anos, depois que o Moisés cresce, ele se rejeita a ficar sob o domínio do faraó, né, e ele sai da região do Egito ali, né, e ele se afasta, então, para o deserto. Né? Então, conta a Sagrada Escritura também que, mais ou menos, dos 40 anos até dos 80 aos 120 anos, que foram os próximos 40 anos ali da vida de Moisés, ele passou no deserto numa profunda vida de oração. Então, foram 40 anos de intimidade com Deus. E aqui as coisas começam a ficar muito interessantes, porque até esse determinado ponto da história aqui, a gente consegue observar que não existia, de fato, um líder para aquele povo. Né? Toda vez que, na história do povo de Israel, do povo hebreu, que não tinha esse líder, não tinha uma pessoa que tinha uma verdadeira vida de oração e uma verdadeira vida de intimidade com Deus, o povo se perdia. Né? E Deus, então, chama Moisés passa esses 40 anos no deserto, e depois Deus faz um outro chamado para Moisés no Monte Horebe, no Monte Horebe mesmo, se eu não me engano, falando para que o Moisés deveria libertar o povo da escravidão do faraó. Né? Então Moisés ele retorna para o faraó e ele fala então para o faraó que ele deveria libertar o povo. O faraó, obviamente, ele desobedece a ordem de Deus, e vem então as pragas do Egito, né? As 10 pragas, né? Até que na 10ª praga o faraó se rende e ele então libera o povo, e Moisés começa a conduzir aquelas pessoas no caminho até a terra prometida, até a terra de Canaã, até a terra de Israel. Então, durante 40 anos, Moisés, por meio da sua vida de oração e da sua vida de intimidade com Deus, ele foi capaz de conduzir aquele povo para onde aquele povo deveria chegar. Então, foi somente por causa disso, exclusivamente por causa da intimidade que Moisés tinha, porque quando a gente olha para a vida dos profetas do Antigo Testamento, no fundo eram pessoas que a gente conhece hoje como sendo pessoas santas. Então, é como se um grande santo pegasse ali 1 milhão de habitantes e tentasse levar esse 1 milhão de habitantes para uma outra terra, né? E aí acontece várias questões históricas ali que não vai caber tanto para o contexto. Mas o que eu gostaria de salientar é que, através da vida de oração, Moisés foi capaz de conduzir aquele povo. Durante esses 40 anos, né, mais ou menos do 80 ali aos 120 anos, o Moisés, ele tem um discípulo muito próximo dele, que foi o Josué. Então, o Moisés, vejam, na época não tinham escolas, mas o Moisés foi para Josué uma analogia com o sistema escolar que nós temos hoje, que foi um verdadeiro mestre. E o que Moisés ensinou para Josué? Ensinou exatamente sobre a vida de oração. Então, durante os 40 anos que Moisés conduziu o povo ali pelo deserto, né, Josué, ele foi aprendendo a como conduzir o povo e a como ter uma intimidade com Deus. Então, Josué, ele foi um grande discípulo de Moisés, né? Acontece, então, que quando vai chegando próximo da conquista da Terra Prometida, Moisés morre, né? E quem adentra na Terra Prometida, de fato, é Josué, que foi o discípulo de Moisés. Então, o Josué, isso também é muito importante aqui para essa perspectiva histórica mais voltada para a questão educacional. Ele só foi capaz de conduzir aquele povo e adentrar na finalidade deles, na Terra Prometida, porque Josué passou a atuar ali como um general, porque ele tinha tido um grande mestre, porque ele tinha sido educado, né, pelo Moisés, né? Isso é algo muito, muito importante, né? Bom, quando
o Josué morre, ele tem uma vida não tão longa assim, e ele também não deixa nenhum discípulo à sua altura. Então, o Moisés, ele constrói esse legado do ponto de vista espiritual, com uma intimidade com Deus nos 40 anos do deserto, passa este legado para Josué, que é o seu discípulo, que faz com que o povo adentre na terra de Canaã. E quando Josué faz com que o povo adentre, depois Josué morre, não fica nenhum discípulo. E aí entra, então, na Sagrada Escritura, o livro, a época dos livros dos reis, né, que foi uma época de muita desordem. Né? Por quê? Exatamente porque... Do juízo, desculpa, é isso mesmo. Porque exatamente o povo ficou sem um mestre espiritual. Então não tinha ninguém com uma intimidade tamanha com Deus para que as pessoas elas conseguissem seguir o que aquelas pessoas o que aquela pessoa falava. Então não tinha ninguém que pudesse acessar o desejo do coração de Deus e conduzir aquele povo. Então perceba que tem uma íntima ligação da história também com o sistema educacional, porque ainda, embora não tivesse escolas, existia um legado educacional, de educação do mestre com o seu discípulo, né, que fazia com que as pessoas elas conseguiam chegar até os desígnios de Deus. Né? E na época dos juízes, que começou a vir essa grande desordem, né, o povo ele fica sem nenhum grande profeta, sem nenhum grande mestre ali, né? Apesar de que a civilização hebraica, ela já estava sobre vários aspectos imbuídas ali daquilo que Moisés passou para eles. Então, durante os 40 anos que Moisés caminhou com o povo no deserto, ele formou de fato ali como se fosse o DNA daquela civilização. Ele foi impregnando ali as questões morais, religiosas, como o povo deveria amar a Deus, como Deus gostaria que o povo sacrificasse, ofertasse os sacrifícios para cultuar a Deus. Então, várias questões do ponto de vista de civilização que fizeram com que essas coisas só foram possíveis por causa da intimidade que Moisés teve com Deus. Bom, saído então esse período de barbárie, né, Deus então, na sua bondade, ele manda o profeta Samuel, né, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né? E a história do profeta Samuel, ela é uma história um tanto quanto curiosa, porque na maioria das mulheres que tiveram grandes filhos no Antigo Testamento, a maioria delas eram tidas como estéril. Né? A própria Sara, que teve Isaac, né, junto com Abraão, ela era estéril. Né? E a Ana, a mãe de Samuel, ela também era estéril. E a Ana, então, ela faz uma promessa para Deus, para que se Deus desse a graça para ela, dela ter um filho, ela consagraria este filho desde muito pequeno no templo. Né? Ofertaria a vida daquele filho ali para que ele tivesse uma vida totalmente entregue a Deus. Deus, então, dá Samuel para Ana, e Ana, então, cumpre também a promessa de levar Samuel até o templo, né? Então, o Samuel, ele meio que surge como esta figura do Antigo Testamento, né, como uma pessoa enviada por Deus que surgiu num contexto totalmente caótico. Né? Ele não teve um grande mestre como teve Josué, mas Deus foi formando aquela alma também por meio da vida de oração, e até chegar a um determinado ponto que o Samuel ele começa então a percorrer toda a civilização de Israel, procurando pessoas que queriam entregar a sua vida a Deus. E essas pessoas elas passaram então a se reunir e elas formaram então aquilo que a literatura chama da escola dos profetas. Então, a escola dos profetas, ela, no fundo, ela era esta organização que ela era organizada como uma estrutura familiar, tanto que as pessoas que formavam nessa escola, elas eram chamadas os filhos dos profetas, né? Tanto que, se eu não me engano, é o profeta Ezequiel, agora me falha a memória,
que quando Deus chama ele fala, se eu estiver errando aqui o nome do profeta, talvez vocês consigam identificar qual é. Mas quando Deus chama o profeta mais para frente depois, ele fala, olha, mas como eu vou ser profeta, sendo que eu não sou um filho de profeta? Porque ele não fazia parte daquela escola daqueles profetas. Porque foi a escola dos profetas, na civilização hebraica, que formou praticamente todos os grandes profetas do Antigo Testamento. Né? O profeta Isaías, Eliseu e todos os outros profetas, tanto os maiores quanto os menores. A maioria saiu da escola dos profetas. E o que essas escolas elas ensinavam? No fundo, elas ensinavam as pessoas a terem uma intimidade com Deus. As escolas ensinavam as pessoas a serem santas, se a gente for traduzir no nosso linguajar da modernidade, né? Assim, do nosso tempo ali, do linguajar do Novo Testamento, né? Mas, no fundo, as pessoas elas estavam intimamente preocupadas com a vida de intimidade com Deus, né? Essa escola dos profetas, ela durou mais ou menos 500 anos, né, até que houve a época do exílio da Babilônia, né, e essa escola, então, ela meio que desaparece ali por completo, né? Tanto que, na época de Jesus, é um fato um tanto quanto curioso, porque já fazia muitos anos que não surgia nenhum grande profeta, tanto que as pessoas elas se admiravam, né? Mas não foi um período que tinha uma sucessão profética tão grande quanto teve mais ou menos de 500 anos de Cristo para trás, né? Bom, quando o povo, então, eles foram exilados na Babilônia, apesar dos judeus eles estarem exilados, né? O povo da tribo de Judá, que era um povo que era mais fiel às leis de Moisés, eles passaram a buscar o estudo da Sagrada Escritura. Né? Então, nesse contexto, né, dali para frente, surge, então, um grande período da história da educação na civilização hebraica, que é os rabinos. Né? O que são os rabinos, né? No fundo, os rabinos eram pessoas que, apesar deles estarem exilados, eles eram da tribo de Judá, como eu disse, eles passaram a buscar ali um estudo mais aprofundado da Sagrada Escritura. Então, as pessoas elas estudavam na sua própria casa e aos sábados elas iam até as sinagogas para poder discutir sobre a Sagrada Escritura. Né? Eles só estudavam a Torá, eles não admitiam nenhum outro estudo. Então, era exclusivamente sobre um estudo sagrado do Antigo Testamento. Então, as pessoas elas se reuniam em casa, chegavam aos sábados, elas discutiam, e, obviamente, aquelas pessoas que tinham dedicado mais à vida de estudos, elas chegavam no sábado e elas começavam a ensinar as pessoas. Então, isso que foram os rabinos. Então, com isso, a gente fecha esse grande, na verdade, esse pequeno resumo da civilização grega, na onde que a gente encerra ali do ponto de vista educacional com os rabinos, que depois, do ponto de vista de grandes processos educacionais, foi o último grande processo educacional, pelo menos ao que eu já tive contato, do povo hebreu, né? Um ponto muito interessante em todos esses sistemas educacionais que a gente citou aqui, dessa visão do mestre com o discípulo, das escolas dos profetas e também das escolas dos rabinos, eram que as pessoas elas tinham o ensino, ele era totalmente oral. As pessoas elas não se tinha tanto acesso à escrita como nós temos hoje, então o ensino ele era todo oral e as pessoas gravavam a Sagrada Escritura de memória. Então, era através da memória que as pessoas elas transmitiam as coisas. E é muito interessante porque se você vai olhar como essas coisas elas foram transmitidas, elas eram transmitidas de uma forma muito fidedigna. Então, as pessoas elas gravavam os detalhes mais minúsculos ali para poder ser fiel na hora da transmissão da mensagem. Então, isso é um ponto muito, muito interessante. Eles, além deles transmitirem isso com fidelidade, eles faziam isso simplesmente das coisas estarem memorizadas ali, guardadas no coração, né?
Bom, então a gente vai parando por aqui por hoje, que já deu um pouco mais de 1 hora, e a gente retoma, então, na próxima aula, pegando como ponto de partida ali a civilização grega. Então, a gente viu muito brevemente o desenvolvimento da civilização hebraica, né, que basicamente ela foi toda desenvolvida tendo como fio condutor a própria Sagrada Escritura, é a própria Sagrada Escritura que narra a história do povo hebreu, né? E a gente vai ver na próxima aula que teve duas outras civilizações que elas nasceram de formas independentes, que primeiro a gente vai olhar para a Grécia, olhar ali para a relevância filosófica e educacional que eles têm, depois a gente vai olhar para a romana, e aí a gente entra então depois na parte do cristianismo ali, quando a gente já estiver no Ocidente. Bom, era isso. Não sei se